O Rei Leão. À medida que o sol da manhã nascia sobre a planície africana, animais e aves reuniam-se à volta da Pedra do Rei. Ali está ele, exclamou um deles de repente. Ali está um novo príncipe. Todos aplaudiram e bateram com os pés no chão. Bem-vindo, príncipe Simba, gritaram. Observaram em silêncio enquanto Rafiki, um sábio babuíno, erguia a cria de leão no ar. As nuvens abriram-se e os raios de sol brilharam sobre o futuro rei. Lentamente, Rafiki baixou os braços e devolveu Simba aos pais orgulhosos. O rei Mufasa e a rainha Sarabi foi um dia muito especial. O tempo passou rapidamente para o pequeno Simba. Havia tanto para aprender. Uma manhã o rei mostrou o reino ao filho. Lembra-te, avisou Mufasa. Um bom rei tem de respeitar todas as criaturas, pois existimos juntos no ciclo da vida. Mais tarde, Simba encontrou o tio Scar. A cria disse-lhe com orgulho que tinha acabado de ver o seu futuro reino. Mesmo além da fronteira do norte? Perguntou Scar astutamente. Bem, não, disse o Simba com tristeza. O meu pai proibiu-me de lá ir. Com razão, disse Scar. Só os leões mais corajosos é que lá vão. Um cemitério de elefantes não é lugar para um jovem príncipe. Simba apressou-se a ir ao encontro da sua melhor amiga, uma jovem leoa chamada Nala. Mesmo sabendo que era errado, Simba decidiu visitar o cemitério de elefantes com Nala naquele mesmo dia. Não fazia ideia de que Scar tinha ordenado a 13 hienas que também fossem ao cemitério de elefantes. Scar queria que elas matassem a cria como primeira fase do seu plano para ocupar o reino de Mufasa. Simba correu pelas pradarias, levando Nala para o lugar proibido. Por fim, alcançaram uma pilha de ossos e Simba soube que tinham chegado. Isto aqui é assustador, disse Nala. Onde estamos? Este é o cemitério de elefantes, exclamou Simba. Ele olhava para uma caveira quando viu Zazu, o conselheiro de seu pai. Tens de te ir embora imediatamente, ordenou Zazu. Corres grande perigo. Mas já era demasiado tarde. Estavam encurralados, as 13 hienas tinham-nos rodeado, rindo-se ameaçadoramente e a lamber os lábios famintas. Simba respirou fundo e tentou rugir, mas só saiu um ronco agudo. As hienas riram-se histericamente. Simba voltou a respirar fundo. Roar! As 13 hienas olharam à volta e viram os olhos do rei Mufasa. O rei deu-lhes sapatadas com as patas enormes até as hienas fugirem, uivando ao entrarem na névoa. Mufasa enviou Nala e Zazu à frente e dirigiu-se lentamente para casa com o filho. Simba, estou desiludido contigo. Desobedeceste-me e colocaste a ti e aos outros em perigo. Simba sentiu-se horrível. Só estava a tentar ser corajoso como tu, explicou ele. Ser corajoso não significa que vás à procura de sarilhos, disse o rei docemente. A lua brilhava por cima deles e as estrelas piscavam no céu da noite. Mufasa parou. Olha para as estrelas. É a partir delas que os grandes reis do passado olham por nós. Lembra-te que eles estarão sempre aqui para te guiar. E eu também. Simba assentiu. Vou lembrar-me. No dia seguinte, Scar tinha arqueado outro plano para se livrar de Mufasa e de Simba. Ele conduziu Simba até um desfiladeiro e disse-lhe para esperar pelo pai. Depois as hienas começaram a lançar o pânico entre a manada de gnus. Naquele momento, Mufasa estava a passear com Zazu numa cordilheira. Simba! Exclamou ele. Estou a ir! O rei correu pelo desfiladeiro e salvou o filho, mas não se conseguiu salvar a si próprio. Caiu em cima de uma pedra saliente enquanto os gnus passavam por ele a correr. Ao olhar para cima, viu o irmão. Scar, ajuda-me! Exclamou ele, mas Scar inclinou-se e sussurrou. Vida longa ao rei. Depois empurrou Mufasa para a frente da manada de gnus.
Quando a debandada terminou, Simba correu para o lado do pai. Pai, lamuriou-se, fuçando a crina de Mufasa. Mas o rei não respondeu, e Simba começou a soluçar. Simba, disse Scar friamente, o que fizeste? Isto é tudo culpa tua, mentiu. O rei está morto e não deves voltar ao reino. Foge e nunca mais voltes. Enquanto Scar regressava para reivindicar o trono real na Pedra do Rei, Simba tropeçava, exausto e assustado, a atravessar a pradaria em direção à selva. Deu mais uns passos trêmulos e caiu. Os abutres esfomeados voavam à volta dele. Simba acabou por abrir os olhos. Um javali chamado Pumba e um suricata chamado Timon estavam a olhar para ele. Despejaram água para dentro da sua boca seca. Quase morreste, disse Pumba. Salvamos-te. Obrigado pela ajuda, disse Simba, mas não importava. Não tenho para onde ir. Porque não ficas conosco, disse Timon. Amavelmente, põe o passado para trás das costas. Lembra-te, Hakuna Matata. Não te preocupes, é assim que vivemos. Simba pensou por um momento e decidiu ficar na selva com os novos amigos. Muitos anos depois, nas profundezas de uma gruta, Rafiki olhava para a imagem de um leão. Chegou a hora, disse ele a sorrir e preparou-se para se ir embora. No dia seguinte, Simba salvou Pumba de uma leoa esfomeada. Era Nala. Os dois amigos ficaram contentíssimos por se voltarem a encontrar. Nala contou a Simba sobre o reino de terror de Scar na Pedra do Rei e implorou-lhe que regressasse. Contigo vivo, Scar não tem direito ao trono, disse ela. Não posso voltar. Não fui feito para ser rei, disse Simba com tristeza. Mas podes vir a ser, disse Nala. Simba mostrou a Nala os lugares preferidos na selva. São lindos, disse ela. Percebo porque gostas deles, mas não são a tua casa. Estás a esconder-te do futuro. Ela virou-se e deixou o amigo sozinho. Naquela noite, Simba estava deitado ao pé de um ribeiro a pensar. Ouviu um barulho e olhou para cima. Vem comigo, disse Rafiki. Vou levar-te ao teu pai. Simba seguiu até à beira do rio. Enquanto Simba olhava para a água, o seu reflexo começou gradualmente a mudar de forma e tornou-se no do pai. O reflexo subiu para o céu e o Simba ouviu a voz de Mufasa. Simba, tens de ir para o teu lugar no ciclo da vida. És o meu filho e o verdadeiro rei. Depois o reflexo e Rafiki desapareceram. De volta à Pedra do Rei, as chuvas não chegavam e a terra estava seca. As hienas andavam impacientes à volta do rei Scar. Estamos esfomeadas, uivaram. As manadas desapareceram. Não há nada para comer. Nuvens de tempestade reuniram-se no céu e um relâmpago caiu sobre a terra. Enquanto as ervas secas pegavam fogo, as chamas consumiram tudo em volta da Pedra do Rei. Um leão apareceu através do fumo. Era Simba. Scar atirou-se a Simba, determinado a matá-lo como tinha feito com Mufasa. Na batalha violenta que se seguiu, Simba finalmente atirou Scar pelo penhasco. Scar chamou as hienas para o salvarem, mas Nala e as leoas fizeram-nas recuar. Simba saiu vitorioso. Nala colocou-se ao lado de Simba. Bem-vindo a casa, sussurrou-lhe. Enquanto sorriam um para o outro, começou a chover. As gotas de água pesadas ensoparam a terra seca e os leitos aquáticos encheram-se mais uma vez. As planícies voltaram a ter vida e as manadas regressaram. Ao amanhecer, os animais e as aves voltaram à Pedra do Rei. Observando por todos, Rafiki pegou na pequena cria, mostrou a nova princesa, a filha do rei Simba e da rainha Nala, à multidão que aplaudia lá embaixo. Naquela noite, Simba observou as estrelas aparecerem no céu. Está tudo bem, pai, disse baixinho. Vês? Eu lembrei-me.
e as estrelas pareceram responder quando piscaram.